Há pecados que você enxerga, há pecados que você sente, e há pecados que te consomem em silêncio, sem barulho, sem aviso, enquanto você acredita que está tudo bem, até perceber que algo dentro de você morreu um pouco mais. E existe um deles que a Bíblia chama de glutonaria. Não parece perigoso, não parece espiritual, não parece mortal, mas Jesus alertou, com palavras duras, que esse pecado sobrecarrega o coração, enfraquece a vigilância e abre espaço para o inimigo entrar sem resistência. E talvez você nem imagine, mas é exatamente aí que a sua saúde, a sua paz e a sua fé estão sendo minadas. Essa é a verdade que vamos expor hoje, com amor, mas sem suavizar, com Bíblia, mas sem religiosidade, com profundidade, mas com esperança. Por isso, antes de continuarmos, eu preciso te pedir uma coisa simples e muito importante para que essa mensagem alcance quem está vivendo essa luta em silêncio. Se essas palavras já tocaram algo dentro de você, deixe um comentário dizendo: "Eu precisava ouvir isso hoje." Isso ajuda o YouTube a entregar esta palavra para vidas que estão presas nesse pecado invisível e nem sabem o quanto isso está destruindo sua saúde emocional e espiritual. E se você ainda não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho. Aqui nós falamos de alma, de propósito, de cura, de restauração. E cada vídeo é uma ferramenta para você voltar a ser aquilo que Deus projetou. Respira fundo. Se posiciona espiritualmente. E agora vamos entrar no que Jesus realmente disse sobre esse pecado que ninguém prega, ninguém confronta, mas que mata por dentro. Jesus não desperdiçava palavras. Quando ele advertiu sobre a glutonaria, ele não estava falando de exagero ocasional ou de momentos de ansiedade em que você acaba comendo mais do que queria. Ele estava falando sobre um tipo de pecado tão silencioso que as pessoas o normalizam, até que a vida esteja em ruínas. Em Lucas 21:34, ele diz: "Olhai por vós mesmos, para que jamais aconteça que o vosso coração fique sobrecarregado com glutonaria, embriaguez e as preocupações desta vida." Repare na ordem. Jesus coloca a gula lado a lado com embriaguez e coloca ambos como causas que sobrecarregam o coração. Ele não diz que sobrecarregam o estômago, não diz que sobrecarregam o corpo, diz que sobrecarregam o coração, porque esse é o ponto que quase ninguém vê. A gula não é apenas o excesso da comida, é o excesso de dependência emocional, é a fuga, é o anestésico, é a forma mais disfarçada de tentar preencher vazios que você evita encarar. É por isso que a gula é pecado, porque ela cria um universo onde a comida governa, consola, distrai, preenche, e Deus deixa de ser suficiente. E isso, aos olhos de Jesus, é mortal. Quando a Bíblia fala que a gula sobrecarrega o coração, ela está dizendo que sua sensibilidade espiritual diminui, sua vigilância enfraquece, sua disciplina desaparece, sua mente fica embotada, sua alma fica pesada e sua fé perde força. E o mais trágico é que isso acontece devagar, quase imperceptível, como uma erosão espiritual que ninguém nota até ser tarde demais. Há pessoas que oram, mas não vigiam, que buscam a Deus, mas não cuidam do próprio corpo, que pedem direção, mas vivem anestesiadas pelo excesso, que querem restauração, mas não percebem que o inimigo entrou pela porta mais óbvia e ignorada, o ventre. E essa é a estratégia do inimigo desde o Jardim do Éden. Se ele não consegue te destruir de fora, ele tenta te corroer por dentro. E poucas coisas corroem tanto quanto um pecado que você não reconhece. Porque quando você não reconhece, você não combate. A verdade que ninguém quer admitir é esta: a gula é um pecado que molda o comportamento. Ela é um vício disfarçado de conforto. É uma prisão construída com prazer. É uma porta aberta cuja maçaneta está nas suas próprias mãos. E talvez, sem perceber, você esteja vivendo uma guerra espiritual que começa no prato.
Porque quem perde o domínio do ventre, perde o domínio da vida. A Bíblia é extremamente clara sobre algo que quase ninguém prega. A gula não é apenas um pecado, ela é uma forma de idolatria. Filipenses 3,19 diz: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre. Esse é um dos textos mais fortes do Novo Testamento. E Paulo não estava falando para pagãos. Ele estava falando de pessoas religiosas, que pareciam espirituais, mas que tinham um ídolo escondido: o ventre. Quando a comida passa de necessidade para dependência, de combustível para consolo, de prazer para anestesia, de nutrição para fuga, de equilíbrio para excesso, ela usurpa o lugar que pertence a Deus. E talvez você nunca tenha pensado assim, mas este é o ponto. O inimigo nunca começa pela destruição, ele começa pela distração. E uma pessoa distraída espiritualmente é uma pessoa vulnerável. A gula é esse tipo de distração, sutil, silenciosa. Ela não destrói em um dia. Ela corrói aos poucos pensamentos, disciplina, autoestima, sensibilidade espiritual. E assim como um ídolo, ela promete alívio, mas entrega peso, promete conforto, mas gera culpa, promete prazer, mas mina sua saúde, promete segurança emocional, mas enfraquece sua fé, promete alegria, mas cobra caro em descontrole e vergonha. A verdade é dura, mas libertadora. Tudo o que controla você se torna seu senhor. E a gula controla de maneiras que muitas vezes você nem percebe. Controla o humor, controla a ansiedade, controla o impulso, controla escolhas, controla o tempo, controla relacionamentos, controla a sua percepção de si mesmo, controla a sua capacidade de ouvir Deus, sim. A gula interfere até na sua capacidade de discernir a voz de Deus, porque uma alma sobrecarregada não escuta claramente, porque um corpo cansado pelas consequências do excesso não vigia, porque um coração culpado evita a presença de Deus. E aqui está uma revelação profunda: o inimigo não precisa destruir você se ele consegue cansar você. E poucas coisas cansam mais do que viver numa relação tóxica com a própria comida. É uma guerra diária, exaustiva, silenciosa, vergonhosa. Mas Deus nunca trouxe à luz aquilo que Ele não planeja curar. Se esse tema está te confrontando, não é condenação. É Deus te convidando para a libertação. Porque se o ventre pode se tornar um ídolo, ele também pode se tornar um altar. Um lugar onde você aprende domínio próprio, vigilância e consagração. E quem aprende a dominar o ventre, descobre que pode dominar qualquer área da vida. A Bíblia poderia ter usado qualquer personagem para nos alertar sobre o perigo do descontrole, mas escolheu Esaú, um homem forte, habilidoso, caçador, herdeiro do propósito, descendente da promessa. Esaú tinha tudo para viver uma vida extraordinária, mas se tornou lembrado por um único momento. Um momento tão pequeno quanto uma refeição. Gênesis 25 nos mostra a cena de forma quase cinematográfica. Ele volta cansado da caça, exausto, ofegante, vulnerável, e encontra seu irmão cozinhando uma panela de lentilhas. A fome apertou, a ansiedade cresceu, o descontrole tomou o lugar da razão. Esaú olha para a comida e diz: "Estou morrendo, que me importa o meu direito de primogenitura?" Essa é a frase mais triste já dita por alguém chamado para um propósito espiritual. E aqui está a revelação profunda. A gula transforma desejos temporários em decisões permanentes. Um prato, uma necessidade momentânea, um impulso emocional. E Esaú troca seu futuro, sua herança, sua liderança, seu legado, o propósito de Deus para sua vida por uma satisfação de minutos. E é assim que o pecado da gula trabalha. Ele aumenta a voz da necessidade e diminui a voz da eternidade. Ele torna o agora mais importante do que o depois. Ele troca destino por prazer.
Ele confunde fome do corpo com fome da alma. Esaú não estava morrendo. Ele estava confuso, ele estava cansado, ele estava descontrolado, e o descontrole fez ele entregar o que Deus havia preparado. Essa história não está na Bíblia para te condenar. Ela está para te alertar. Toda vez que você se rende ao que satisfaz por um instante, você enfraquece algo que Deus quer construir para sempre. Quantos sonhos já foram adiados pelo excesso? Quantas orações foram substituídas por compulsão? Quantas curas emocionais foram evitadas porque a comida virou anestésico? Quantos chamados ficaram distantes porque o corpo e a mente estão sobrecarregados? A gula é o pecado que troca futuro por urgência. É o pecado que negocia destino por alívio. É o pecado que convence o coração a desistir do que tem valor eterno, por algo que dura 5 minutos. E o mais doloroso é que Esaú chorou depois. Ele percebeu tarde demais. Mas você não precisa repetir a história dele. Você não precisa perder sua herança espiritual. Você não precisa continuar preso num ciclo que rouba sua saúde, sua paz e sua fé. Este vídeo é o seu alerta. É Deus te chamando de volta. É Ele te dizendo: eu não te criei para ser governado pela sua fome. Eu te criei para governar. Se até aqui você percebeu que a gula é mais do que um hábito, se entendeu que ela é uma brecha espiritual, se enxergou que ela está drenando sua saúde, sua paz e até sua fé, então agora é o momento mais importante deste vídeo. Porque Deus não expõe para humilhar, Deus expõe para curar, Deus confronta para restaurar e Deus revela para levantar. A cura começa quando você entende algo fundamental. 1. A gula não é vencida pela força do eu vou tentar. Ela é vencida pela luz da consciência plais, o poder do Espírito Santo. A maioria das pessoas tenta lutar sozinha, prometem que vão mudar, juram que vão controlar, criam planos que duram um dia e falham, porque estão tentando vencer um pecado espiritual com ferramentas emocionais. Domínio próprio não nasce da força de vontade. Domínio próprio é fruto do Espírito. Gálatas 5, 22, 23. E fruto não se força, fruto se cultiva. Por isso Jesus disse: vigiai e orai. Orar te conecta ao céu. Vigiar te protege da terra. 2. A cura começa na raiz, não no prato. Ninguém trata a gula tratando a comida. A comida é só o sintoma. O problema real está na alma. Vazios não resolvidos, frustrações acumuladas, dores antigas, estresse constante, ansiedade maltratada, culpas mal digeridas, solidões escondidas, emoções sem expressão. A gula é a tentativa de calar uma dor que nunca foi tratada. E Deus está dizendo hoje: eu quero curar o que dói, não só o que aparece. 3. Reconhecer que é pecado é a chave que quebra o ciclo. Enquanto você trata como fraqueza, continua preso. Quando você reconhece como pecado, você entrega a Deus. E aquilo que você entrega, Deus transforma. A gula é pecado porque governa emoções, altera decisões, domina a rotina, escraviza o corpo, rouba a vigilância espiritual, te afasta da sensibilidade do espírito, faz você trocar propósito por prazer. Mas quando você admite: Senhor, eu pequei, Deus responde: então eu te libero. O mundo moderno normaliza excessos, mas o céu chama excessos de cadeias, e hoje Deus quer quebrá-las. 4. Comece pequeno, mas comece espiritual. Se você tentar mudar tudo de uma vez, vai desistir. Mas se você começar espiritualmente, o Espírito Santo vai te fortalecer. Aqui estão pilares espirituais que funcionam. 1. Ore antes de comer. Peça sensibilidade. Peça domínio próprio. Peça direção. 2. Jejue 1 vez por semana. Comece leve. Jejum não é castigo, é alinhamento.
É o corpo lembrando a alma quem está no comando. 3. Afaste gatilhos ambientes, horários, emoções específicas que te levam ao excesso. Vigie. 4. Escute o corpo, não a compulsão. Seu corpo pede combustível. Sua compulsão pede escape. 5. Substitua a alimentação emocional por presença de Deus. O que a comida te promete, Deus entrega, sem culpa, sem excesso e sem destruição. 5. A promessa final. Você não vai vencer do seu jeito, mas do jeito de Deus. A Bíblia diz: tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. 1 Coríntios 6:12. Essa é a bandeira espiritual da libertação. Deus te fez para dominar, não para ser dominado. Deus te fez para governar, não para ser governado pelo ventre. Deus te fez para ser templo, não depósito de ansiedades. Deus te fez para andar leve, não sobrecarregado. E hoje Ele te faz um convite: feche a porta que o inimigo usa. Retome o domínio da sua vida. Deixe que o Espírito Santo governe onde você perdeu o controle. Porque quando você vence o que te domina internamente, nada te vence externamente. Se você chegou até aqui, respire fundo por um instante. Deixe as palavras assentarem dentro de você, porque hoje Deus não te confrontou para te envergonhar. Ele te confrontou para te libertar. A gula não define quem você é. Ela revela apenas uma área onde Deus quer te curar. E não importa quanto tempo você esteve preso nesse ciclo. A partir do momento em que a luz chega, a prisão perde força. O Espírito Santo está te chamando para uma nova jornada, uma jornada de equilíbrio, vigilância e domínio próprio. Uma jornada onde seu coração deixa de estar sobrecarregado e volta a ser um lugar leve, sensível e disponível para Deus. E lembre disso, você não vence esse pecado sozinho. Você vence caminhando com Deus. Um dia de cada vez, uma decisão de cada vez, um passo real por dia. Não perfeito, mas possível. Antes de você sair, eu quero muito te ouvir. Qual é a área da sua vida onde você sente que perdeu o domínio? Onde você percebe que o inimigo entra sem que você note? Escreve aqui nos comentários. Eu leio tudo, respondo muitos e oro por vocês. E se esta palavra falou com você, se inscreva no canal e ative o sininho. Aqui nós estamos construindo uma comunidade de cura, propósito e vigilância espiritual. Cada vídeo é uma etapa do que Deus está fazendo dentro de você. E se você quer continuar entendendo como Deus trabalha dentro de você, na alma, no espírito e no corpo, assista agora o vídeo que está aparecendo aqui na tela. Ele vai abrir ainda mais a sua visão espiritual e te mostrar como vencer batalhas internas que ninguém vê, mas que definem tudo o que você vive por fora.